a fé, somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando teu amor. Deste fé ao homem pecador. Bom dia, meus irmãos. Que alegria estarmos mais uma vez aqui neste domingo para louvar e exaltar o nome do Senhor, no nosso culto de cada domingo. Que alegria mesmo poder contar com todos vocês, que alegria que vocês são fiéis a este culto, fiéis no louvor a Deus, na adoração a Deus. Isso é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Hoje é dia do Senhor, dia de lembrarmos, de comemorarmos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar para a nossa salvação. Meus irmãos, nós vamos iniciar o nosso culto lendo o Salmo 13. Como sempre, lemos um salmo no início, e hoje esse salmo incrível, que faz parte daquela coletânea de salmos chamado de Lamentações, ou Salmo de Lamentação. Salmo 13, acompanhe a leitura. Nós lemos sempre na versão Almeida atualizada. Vai ter o texto aí na projeção para que vocês possam acompanhar a leitura do texto. Salmo 13, então, diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Este salmo é um dos salmos de lamentos, é um salmo de lamento. Como eu falei, ele faz parte de uma coletânea chamada Salmos de Lamentações, ou Salmo de Lamentos. E o lamento, ele é muito comum nos devocionais, nas Escrituras. Existem vários salmos nessa categoria, um salmo de lamento. Existe um livro do profeta Abacuque, que ele começa exatamente com até quando. Podemos enquadrar nessa categoria Jó, também Jeremias e Lamentações de Jeremias, e vários textos dos profetas, inclusive, por exemplo, o capítulo 5 de Isaías, nos ais. Então, o lamento é quando nós oramos lamentando uma situação, perguntando por quê ou até quando. Então, não é errado nós perguntarmos por quê. Porque se nós não pudermos perguntar por que a Deus, para quem nós vamos perguntar? E o lamento, ele não é uma murmuração e nem uma reclamação, mas ele é um clamor, ele é uma forma de clamor. Então é isso que o salmista faz neste salmo. Ele começa com até quando, questionando, mas ele termina esse salmo com louvor, com alegria, quando ele começa: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Mas ele termina dizendo, versos 5 e 6, no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação.
cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O início é de lamento, o final é de louvor. Vamos orar a Deus. Senhor Deus eterno, Deus que escuta a nossa oração, Deus que escuta o lamento da pessoa que está se sentindo oprimida, se sentindo abatida, se sentindo triste, se sentindo para baixo. Tu és o Deus que escuta a nossa oração. E em nome do Senhor Jesus Cristo e pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós te louvamos, que nós te bendizemos, que nós te glorificamos, pois Tu és um Deus que escuta a nossa oração. Tu és o Deus da oração, o Deus autor da oração, o inventor desta maravilha que é a oração. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos e queremos te dedicar este culto neste dia para o teu louvor, para a tua glória, para a honra e para a glória do teu santo nome. Digno é o Senhor de receber a glória, a honra e o louvor. Bendito seja o Senhor para todo sempre, louvado seja o Senhor para sempre. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Sim, quanto a nós, Senhor, que estamos neste culto, nós confiamos em ti, Senhor, nós depositamos a nossa fé no Senhor, regozija o nosso coração na tua presença, o nosso coração se alegra na tua presença, a nossa alma exulta na tua presença, se alegra, fica feliz, celebra a tua presença. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Recebe o nosso culto, a nossa adoração, a nossa celebração. Recebe, Senhor, este culto, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, Filho e Espírito Santo, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Louvamos a Deus, louvamos ao Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, que o Pai seja glorificado, que o Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado e que o Espírito Santo seja glorificado. Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo nós rendemos glória. Agora nós vamos ter o nosso período de cânticos, cante conosco, adore o Senhor conosco, cultue ao Senhor conosco, para a glória de Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu
tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Que bom é louvar ao Senhor. Que bom, que maravilha. Vamos ao breve catecismo de Westminster, nossa pergunta e resposta que nós fazemos todos os domingos. Nós encerramos as perguntas relativas à oração do Senhor, e hoje nós vamos voltar à pergunta número 1, que sempre é bom repetir, ensinar, declarar, recitar, porque é a principal pergunta do nosso ensino, a principal pergunta do breve catecismo também, porque é a primeira. Primeira pergunta, então, a famosa primeira pergunta, a famosa primeira resposta histórica, maravilhosa. Pergunta número 1. Vai estar aí também a resposta na tela, para que você responda junto depois da pergunta. Primeira pergunta, então, do breve catecismo. Qual é o fim principal do ser humano? A resposta: o fim principal do ser humano é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mais uma vez, qual o fim principal do ser humano? Resposta:
o fim principal do ser humano é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Está aqui o fim principal do ser humano, porque o ser humano foi criado para glorificar a Deus, para desfrutar dele, para se satisfazer nele, para desfrutar da sua presença, porque é ele que traz a maior alegria e a realização para o ser humano, pois foi para isso que nós nascemos, para glorificar o nome do Senhor. Tem vários textos na prova dessa pergunta e resposta, mas nós selecionamos aqui 4. O primeiro se encontra em Romanos capítulo 11, verso 36, que diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, ou portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Salmo 73, versos 24 ao 26. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E Romanos capítulo 14, versos 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Este é o fim principal para o qual nascemos, para glorificar o nome do Senhor. Vamos aos 10 mandamentos. Eu sugiro que durante a semana esta pergunta do breve catecismo seja estudada, seja recitada, então, os textos sejam lidos, para que fique gravado na nossa mente, para que fique como aprendizado da semana. Também sugiro que nos devocionais individuais ou em grupo sejam lidos os 10 mandamentos. Vai estar também aí na tela cada um dos mandamentos, e eu peço que todos recitem comigo mandamento após mandamento. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Não as adorarás e não lhes dará culto. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo. Que maravilha! A lei de Deus é perfeita, ela restaura a alma, e se a gente fosse ler o Salmo 119, nós teremos lá dezenas de declarações sobre a maravilha que é a lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor edifica a nossa alma, a lei do Senhor nos santifica. Vamos também, meus irmãos, recitar o credo apostólico. Eu peço que todos recitem juntos o credo apostólico, que é a declaração de fé da igreja cristã
na sua síntese, na sua perfeição, porque ela abrange todas as principais doutrinas que nós, como cristãos, declaramos. E nós somos cristãos, somos católicos no sentido de catolicidade da igreja, nós pertencemos a uma igreja histórica, no sentido de que desde os apóstolos a nossa fé, ela existe e nós somos ligados à doutrina apostólica por meio da doutrina que a igreja sempre pregou. Então há uma historicidade na igreja, há uma catolicidade na igreja, porque ela une os cristãos de toda a história e de todos os lugares. Então esta é a maravilha, que nós somos ligados. Nós não surgimos há pouco tempo, o cristianismo não surgiu no século XX, nem mesmo no século XIX, nem mesmo no século XVI. O cristianismo nasceu com a igreja após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então recitar juntos o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Que o Senhor seja glorificado. Que maravilha, que privilégio é ser cristão, que privilégio é pertencer à igreja, corpo vivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos ao sermão de hoje, a pregação da palavra, a exposição das Escrituras. Nós estamos numa série, nós estamos nas séries da pandemia, e nessa parte nós estamos vendo os personagens da cruz. E nessa série, Personagens da Cruz, hoje será o sermão número 4. E hoje nós vamos ver Caifás, o homem que rejeitou Jesus. Caifás, o homem que rejeitou Jesus. Quem quiser ver os sermões anteriores sobre Herodes, sobre Pilatos, nós temos gravado no YouTube, é só acessar os sermões anteriores. Caifás, o homem que rejeitou Jesus. Mateus capítulo 26, do verso 57 ao 68. E convido vocês para ler o texto, o texto vai também estar na tela. Nós lemos na versão Almeida, Revista e Atualizada. O texto diz assim: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Isso uma das testemunhas testemunhou aquilo que Jesus havia falado.
Verso 62, e levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? Essa já é a pergunta de Caifás, o sumo sacerdote. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote, o Caifás, lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Essa é a pergunta de Caifás. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e davam-lhe murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Meus irmãos, aqui está o texto, e o personagem aqui desse texto é Caifás. Ele era o sumo sacerdote, a quem Jesus foi levado para ser julgado. Caifás é o homem que rejeitou Jesus. E não há salvação para quem rejeita Jesus. A palavra de Deus, em Atos capítulo 4, verso 12, diz: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A palavra de Deus também, em Romanos capítulo 10, verso 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E a famosa declaração do apóstolo Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo, ou crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Caifás, ele era o sumo sacerdote do templo nos dias de Jesus. Ele era o maioral dos sacerdotes, ele era o chefe dos sacerdotes. E ele era, por isso, o representante religioso do povo. E era para ele ser o representante de Deus na terra. Ele era o representante espiritual do povo. E ele, Caifás, como um sumo sacerdote, ele deveria ser o elo entre a vontade de Deus e o povo. Porém, ele era apenas um religioso. Ele não conhecia Deus. Apesar de ele ser o sumo sacerdote, aquele que deveria ser o maior conhecedor de Deus entre os seres humanos da época, ele não conhecia Deus, ele era apenas um religioso. Ele tinha toda a aparência, ele tinha o ritual, ele tinha as roupas, ele tinha a doutrina, tudo estava religiosamente certo e correto com Caifás. Ele deveria ser o primeiro a reconhecer e receber Jesus. Mas desde o início, ele se apegou ao seu cargo, aos seus dogmas, ao seu sistema religioso e à sua tradição religiosa e perseguiu Jesus. Desde o início ele fez isso. E ele não descansou enquanto não prendeu a Jesus. Foi Caifás o mentor da prisão do Senhor. Foi Caifás o homem que tentou desde o início infernizar a vida de Jesus, destruir Jesus, inviabilizar o ministério de Jesus. E neste texto que nós lemos, nós temos aqui as atitudes ímpias de Caifás, um homem que deveria ser um homem de Deus,
o homem que deveria ser o representante de Deus, o homem que deveria ser o elo, ser aquele a quem Deus ouviria ao apresentar sacrifícios. Mas Caifás, ele se apega à sua religião, se apega aos seus dogmas, se apega a uma aparência, se apega a uma ira que o consumia por dentro, e ele então se consome em atitudes ímpias. Em primeiro lugar, então, nós vamos ver as escolhas de Caifás na sua rejeição a Jesus. As escolhas de Caifás na sua rejeição a Jesus. Aquele que deveria ser o maior defensor de Jesus, revelou ser o maior perseguidor. Aquele que deveria ser o maior defensor de Jesus, se revelou o maior perseguidor de Jesus. Ele não apenas rejeitou a Jesus, mas ele teve atitudes ímpias com relação a Jesus. E nós queremos destacar aqui 4 atitudes ímpias de Caifás. Em primeiro lugar, ele procurou culpa em Jesus. Veja os versos 59 e 61. Ele procurou culpa em Jesus. Olha, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram 2 afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então Caifás, depois de prender Jesus, ele tenta de todo modo, de todo jeito, achar culpa em Jesus, para que ele pudesse condenar a Jesus. Ele busca acusar Jesus de pecado. Ele busca algo para comprometer Jesus. É isso que Caifás faz. Ele manda prender Jesus e ele busca de todo jeito achar culpa em Jesus. A segunda atitude ímpia de Caifás foi que ele rejeitou a divindade de Jesus. Veja os versos 62 e 63. Ele rejeitou a divindade de Jesus. Diz assim: e levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, Caifás não acreditou em Jesus. Ele não creu que Jesus era o Filho de Deus. Ele não acreditou que Jesus era Deus que se fez humano. Ele não acreditou que Jesus era a revelação de Deus. Na verdade, ele negou a Jesus. Mais do que isso, ele negou a divindade do Senhor Jesus. A terceira atitude ímpia de Caifás, meus irmãos, é que ele rejeitou a missão redentora de Jesus. Ele rejeitou a missão redentora de Jesus. Veja o verso 65, então. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Quando Jesus diz quando as pessoas dizem que Jesus era o Filho de Deus, e ele pergunta se Jesus era o Filho de Deus, e Jesus disse: olha, tu dizes. Caifás, então, ele rasga as vestes, dizendo: blasfemou. Mas vejam que Caifás, ele era aquele que oferecia sacrifícios a Deus em favor do povo. Ele era aquele que oferecia sacrifícios a Deus em favor do povo, porém, ele rejeitou o verdadeiro sacrifício. E é importante nós entendermos que Deus não estava mais no sacrifício, e o verdadeiro cordeiro já estava no mundo. Aquele sacrifício apresentado no templo não tinha mais sentido, porque o verdadeiro sacrifício estava ali. O verdadeiro cordeiro estava no mundo para tirar o pecado do mundo. E ao rejeitar Jesus como cordeiro de Deus, ele rejeita a Deus. E ele é rejeitado por Deus. Mas a quarta atitude ímpia de Caifás
é que ele se apegou às aparências e à hipocrisia. Ele se apegou às aparências e à hipocrisia. Veja o verso 63, quando ele diz assim, ó: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Caifás, ele clama pelo Deus vivo. E ele afirma crer na vinda do Messias. Ele não crê em Jesus, mas ele afirma crer, tanto que ele pergunta: és tu o Cristo, Filho de Deus? E ele clama: eu te conjuro pelo Deus vivo. Ele afirma uma fé em Deus. Mas diante de Jesus ele faz uma cena religiosa. Essa afirmação dele, na verdade, é uma cena religiosa, porque ele é uma alma vazia, na verdade. Ele tinha aquele cargo, mas ele não era um crente, ele não era um devoto, ele não era um fiel a Deus. E o vazio e a ausência de Deus em sua vida leva Caifás ao desespero. E a hipocrisia do sumo sacerdote aqui, ela ganha um grande destaque. Porque ele age nesse texto como se fora tomado assim de uma grande dor. Ele rasga as vestes, ele rasga as vestes, é como se ele dissesse: ele blasfemou, e rasga as vestes. Ele age como se fora tomado de grande dor, embora fosse apenas um teatro. Então ele faz uma notável exibição de devoção religiosa. Ele apela ao nome do Deus vivo. Ele rasga a sua veste sacerdotal, a sua túnica sacerdotal, e acusa Jesus de blasfêmia. Ele se apega à sua tradição e ele assume uma atitude hipócrita. Ele faz uma cena ridícula em nome da sua religião vazia. Como ele não tinha nenhuma fé verdadeira em Deus, ele simplesmente começa desde o início a perseguir a Jesus. O alvo dele é prender Jesus, o alvo dele é matar a Jesus. E Jesus antes havia dito, alguns dias antes: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Exatamente a missão de Caifás: perseguir aquele que veio em nome de Deus. É isso que ele faz. Essas são as atitudes ímpias de Caifás na sua incrível, na sua inacreditável rejeição a Jesus e ao seu ministério. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vamos ver as atitudes de Caifás que são imitadas por muitos. São como que aplicações dessas rejeições de Jesus, e eu tenho dito que nós condenamos a Caifás, mas nós não deveríamos ir tão longe nessa condenação, porque algumas dessas atitudes de Caifás são imitadas por nós também. Em algum momento da nossa vida, nós imitamos Caifás, e muitos imitam a Caifás, inclusive na própria igreja cristã. Há muita negação de Jesus, em muitos casos, historicamente falando. Há atitudes de Caifás que são imitadas, inclusive, por exemplo, a teologia liberal histórica nega a divindade de Jesus. Caifás negou a divindade de Jesus. Outros rejeitam ou menosprezam, minimizam a obra salvadora de Jesus. Mas, meus irmãos, vamos ver então essas atitudes de Caifás que são imitadas por muitos. Se Jesus chegasse hoje diante de nós sem se apresentar, com certeza seria rejeitado. E Caifás é um personagem que pode muito bem ser o nosso representante iníquo. Jesus é o nosso representante santo, ele é o nosso representante salvador, para a salvação. Mas Caifás, ele poderia muito bem nos representar como nosso representante iníquo. E nós precisamos então também
E nós precisamos também cuidarmos para não estarmos rejeitando a Jesus, a imitação de Caifás. Quando se rejeita a Jesus, quando se imita Caifás? Primeiro, rejeita Jesus quem rejeita a sua divindade. Caifás não aceitou a divindade de Jesus. Mas Jesus veio ao mundo para nos substituir diante de Deus. Ele era o Salvador, mas somente Deus pode salvar. Ele veio para nos salvar, logo, ele era Deus entre nós. Só Deus pode nos salvar e Jesus veio para nos salvar, ele era Deus entre nós. E não aceitar este fato traz condenação. Quem rejeita Jesus, rejeita a Deus. Jesus mesmo disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem me vê, vê ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São palavras de Jesus. E não apenas o mundo rejeita a divindade de Jesus, muitos cristãos também rejeitam a divindade de Jesus. E nós precisamos entender que Jesus é Deus, que Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus, logo ele é Deus, Deus Filho, o Verbo de Deus que veio ao mundo para salvar a nós pecadores. Em segundo lugar, rejeita Jesus quem rejeita a sua obra salvadora. Caifás não creu na obra salvadora de Jesus. Ele não aceitou que Jesus fosse o Salvador. Ele não creu que Jesus era o Messias. Irmãos, quem não se acha pecador, não pensa precisar de salvação. Eu lembro que uma vez no meu ímpeto evangelístico, um dia eu fui falar de salvação para uma pessoa, e essa pessoa perguntou: salvo de quê? Eu preciso ser salvo do quê mesmo? E por mais que eu procurasse falar sobre a sua perdição, sobre a ira de Deus, sobre o pecador, sobre o pecado, a pessoa continuava perguntando: eu não preciso de salvação, salvo do quê? Então quem procura salvação fora de Jesus, fica por fim sem salvação. Essa pessoa que eu mencionei tinha uma bela casa e nós estávamos na frente da casa dela, e ela olhou para aquela bela casa e disse: eu não preciso de nada, olha o que eu tenho, eu não preciso de nada. E muitas pessoas pensam assim. Irmãos, quem procura salvação fora de Jesus, fica por fim sem salvação. Quem não procura na cruz de Cristo a salvação, não encontra o Salvador. Jesus é o nosso Salvador. E quem rejeita a sua obra redentora, a sua obra salvadora, rejeita a Jesus. Salvação não é a salvação filosófica de quem encontra o conhecimento. A salvação não é a salvação psicológica de quem encontra a si mesmo. A salvação não é a salvação científica de quem prova uma tese. A salvação não é a salvação do mercado que coloca os tesouros em dia. Há muitas pessoas que não procuram na cruz de Cristo a salvação e elas não encontram o Salvador. Em terceiro lugar, rejeita Jesus quem rejeita a palavra de Jesus. Rejeita Jesus quem rejeita a sua palavra. E Caifás ouvia todos os dias relatos das pregações de Jesus, todos os dias. Ele tinha os seus enviados, que ele enviava para relatar o que Jesus havia falado naquele dia, porque a obsessão dele era destruir, era prender Jesus, era matar a Jesus. E Caifás todos os dias ouvia relatos das pregações de Jesus. Cada mensagem a ele transmitida servia não para convertê-lo, mas para endurecer cada vez mais o seu coração.
Incrível, meus irmãos. Há muitas pessoas hoje que quanto mais ouvem, mais longe vivem da palavra de Jesus. E um fato triste é que muitos pregadores do Evangelho, que muitos pregadores da palavra, pregam a palavra, mas isso não os muda, isso não os amadurece, isso não os torna mais piedosos, mas as necessidades, as construções, os projetos, os afastam de Jesus, e eles acabam se vendendo a recursos, a dinheiro, a pragmatismo, e acabam se afastando cada vez mais da palavra de Jesus, e acabam miseravelmente longe da ortodoxia, da doutrina, da palavra. Mas, meus irmãos, em quarto lugar, rejeita Jesus quem não vive a verdade de Jesus. Caifás demonstrou toda a sua hipocrisia ao fingir devoção a Deus. Essa cena que ele faz aqui, apelando, mencionando, citando, né, fazendo uma invocação no Deus vivo, rasgando as suas vestes, falando em nome da verdade, dizendo blasfêmia, ele demonstrou toda a sua hipocrisia ao fingir devoção a Deus. A hipocrisia imita a espiritualidade. Quem não consegue viver a verdade se apega a uma falsa espiritualidade. Esse é um grande perigo da vida cristã. Quem não consegue viver a verdade se apega a uma aparência de espiritualidade. Tem muitas pessoas vivendo uma aparência de espiritualidade, porque hipócrita é aquele que vive a aparência da fé. Aliás, assim como a palavra compaixão foi tomada, né, pela chamada esquerda, a palavra hipocrisia foi tomada pela chamada direita, porque hipócrita é aquele chamado nas redes sociais, aquele que não concorda com as pressuposições, as declarações deles. Só que hipocrisia, a gente não pode nem diminuir a palavra, nem deixar que a palavra compaixão seja tomada pela chamada esquerda, e eu também não admito que a palavra hipócrita seja diminuída pela chamada iníqua direita também, porque no meu coração esquerda e direita são iníquas, são iniquidades humanas, e hipócrita na verdade é aquele que vive a aparência da fé. Hipócrita não é quem não concorda com o conservadorismo, ou quem não concorda com o esquerdismo, essas coisas que vão para o inferno, essas pessoas que vão para o inferno, essas pessoas que vivem atormentando a vida dos outros. Cristão verdadeiro não é quem assume esquerda ou direita. Cristão verdadeiro é aquele que segue a Jesus Cristo, independente da sua ideologia, independente. Pode ter um esquerdista que vai para o inferno, tem milhões de esquerdistas que vão para o inferno, mas tem gente da direita que também vai para o inferno, e tem milhões que vão para o inferno, porque só quem salva é o Evangelho. Esquerdismo não é o Evangelho, direitismo, digamos assim, também não é Evangelho, conservadorismo não é Evangelho. Eu não admito isso. Evangelho é apenas o Evangelho verdadeiro, pleno, que salva o pecador, O Evangelho não combina com nenhuma ideologia política. O Evangelho é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E hipócrita é aquele que vive a aparência da fé, seja ele onde ele estiver. E a minha pergunta é: qual é a nossa atitude hoje com Jesus? É isso que importa, não é qual é a minha atitude com qualquer personagem deste mundo. Não, a minha pergunta, o que vai definir a nossa salvação não é o que eu acho do presidente, do governador ou do prefeito, não é o que eu acho do presidente dos Estados Unidos, não é o que eu acho do STF, não é. O que vai definir a minha salvação, o que vai definir a minha fé em Jesus, qual é a minha atitude com Jesus. Aceitar a Jesus é recebê-lo com verdade, com coração e compaixão, é crer na sua divindade, é crer na sua suficiência. É isso, meus irmãos.
É isso, meus irmãos, é isso que na verdade importa. É isso que na verdade importa, qual é a minha atitude com Jesus. Qual é a minha atitude? Portanto, meus irmãos, eu quero finalizar fazendo 3 declarações. A primeira, não sejamos hipócritas, mantendo apenas a aparência de piedade. Não sejamos hipócritas. Jesus havia condenado a cara de piedade, a aparência de piedade. Não sejamos hipócritas, mantendo apenas a aparência de uma vida piedosa. A segunda declaração, não sejamos fingidos, vivendo uma espiritualidade nominal, mas sem devoção. Quem não vive o seu cristianismo com devoção está fingindo. É fingido, tem fé fingida. Quem vive uma espiritualidade apenas nominal, sem devoção, sem a devoção do coração, sem aquilo que a primeira pergunta do breve catecismo declara, o fim principal do homem, o fim principal do ser humano é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ter satisfação nele, dizer todos os dias no coração, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém. Essa declaração no coração nós devemos fazer. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esta vida que glorifica a Deus, esse dia a dia que glorifica a Deus, é isso que nos torna devotos de Deus, a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa declaração, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. É esse sentimento, é esse coração devotado, é esse coração voltado ao Senhor que faz com que a nossa fé não seja fingida. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Este pertencer ao Senhor, este ser do Senhor com a alma, não apenas com a aparência, mas com a alma, com o coração, com a mente, é isso que nos torna, verdadeiramente do Senhor. E por fim, a minha última declaração, não sejamos cristãos iníquos, amando e vivendo mais as ilusões mundanas do que a verdade do Senhor. Incrível, mas esse pessoal irado, amargurado, que fala palavrões em casa, que desrespeita, que desonra pai e mãe, esse pessoal que vive a política como se fosse um fim principal do ser humano, esse pessoal, ele ama e vive mais as ilusões mundanas do que a verdade do Senhor. Por isso, os 10 mandamentos, eles têm essa afirmação, não terás outros deuses diante de mim. Não adorarás nada mais, porque cada coisa que nós colocamos no nosso coração, substituindo a Deus, se torna um ídolo, se torna Deus para nós. E que Deus tenha misericórdia de nós. E que não sejamos como Caifás, negando a Jesus com uma vida ímpia. E Deus abençoe a todos. Senhor Deus eterno, nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos. E que nesse tempo, Senhor, de pandemia, nesse tempo em que a igreja, a nossa igreja e muitas outras, do mundo afora, não têm os seus cultos presenciais,
que isso não diminua em nada a força da igreja, mas a verdadeira igreja voltará mais forte. Os verdadeiros cristãos não enfraquecem por ficar 1 ou 2 meses, por uma necessidade dessas, longe do templo, mas se fortalece. Essa é a minha fé. É isso que esse sermão deseja, é isso que esse sermão tem como propósito, fortalecer a fé dos irmãos, para que voltemos mais forte, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos fortaleça no tempo da crise. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me resgatou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Que alegria, meus irmãos, que glória, que felicidade, que incrível é o culto ao Senhor. Que Deus seja louvado, que o Senhor seja glorificado, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo recebam a glória. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas antes nós iremos de todo o nosso coração louvar a Deus pela presença de todos vocês que nos acompanham domingo após domingo. Nós somos a Capela Missional, a Igreja Cristã de Confissão Reformada. O nosso endereço é em Porto Alegre, na rua Nicolau Eli, 332, no bairro Jardim Floresta. E nós, em tempos normais, nós temos os nossos cultos aos domingos, às 10 horas da manhã. Fica aqui meu convite, acompanhe-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Nós temos postagens quase que diárias no Instagram, na nossa página no Facebook, e temos os nossos cultos, desde o início da pandemia, gravados no YouTube. Nós louvamos a Deus por seu amor, por sua bondade, por sua misericórdia. Nós ainda não temos data para voltarmos aos nossos cultos presenciais. Nós estamos desde da segunda semana de março sem os cultos presenciais, mas a igreja está sendo atendida. O pessoal que deseja pode entrar em contato conosco. A gente tem feito muitos encontros por chamada de vídeo com os irmãos, e a igreja continua. Apenas o local do culto público está fechado. Mas esse aqui, o local, né, da nossa gravação, é o local que nós fazemos o nosso culto quando presencial. Também eu peço que todos aqueles que desejam ajudar os necessitados, que entrem em contato conosco,
para de alguma forma a gente fazer chegar a sua doação, seja de cesta básica, seja de recursos, de roupas, de cobertor, enfim, chegar aos necessitados, porque temos muitas pessoas que precisam ser atendidas. Deus seja louvado. Convido a vocês para orar a Deus agora, e nós vamos começar nossa oração com a oração do Pai Nosso. Também vai estar aí na tela para que você ore conosco, e depois da oração do Pai Nosso, segundo essa oração, é que nós vamos interceder por todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus eterno, Criador dos céus e da terra, nós oramos por cada uma pessoa que está nos assistindo agora. Que essas pessoas vivam o teu reino, que essas pessoas vivam a tua vontade, que a tua vontade seja feita em cada casa, na vida de cada pessoa que está nos assistindo, que a tua vontade seja feita. Também nós oramos pelo pão de cada dia, oramos para que haja provisões na casa de cada um. Nós oramos, Senhor, para que haja recursos na casa de cada um. Nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de carência, nesse tempo em que um verdadeiro caos se abateu sobre as famílias, nessa semana, Senhor, de temporais, de grande chuva, de grande vento, deste que foi denominado ciclone bomba, que tantas e tantas e tantas famílias foram atingidas, muitos perderam suas casas, muitos ficaram feridos. Senhor, que a tua boa mão seja com essas famílias. Meu Deus, que sejam levantadas pessoas caridosas, pessoas com compaixão na alma e no coração, muitas pessoas, muitos cristãos e não cristãos para ajudar e para socorrer, especialmente os teus filhos que têm o pão de cada dia. Que os nossos pecados sejam perdoados, que sejamos também perdoadores para com aquelas pessoas que nos devem, principalmente ofensas. E, Senhor, também nos livra do mal, nos livra do maligno. Senhor, nos livra do mal, livra-nos do maligno, Senhor. Livra-nos do pecado também. Livra nossas crianças do mal. Livra nossos jovens do mal. Livra os casados, os solteiros, os idosos do mal. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Nos livra de acidentes, de doenças graves, Senhor. Guarda a saúde de cada um, principalmente, Senhor, nesse tempo do Covid-19, Senhor. Senhor, guarda as famílias, guarda cada um que está ouvindo e orando esta oração também. Guarda, Senhor, guarda esta pessoa, guarda esta casa, Senhor, guarda, livra do mal, pois nós declaramos que Tu és todo-poderoso, que Tu és o Senhor da nossa vida, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Deus seja louvado. Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. Mais uma vez eu quero expressar aqui a minha alegria, a minha satisfação, o meu contentamento em poder cultuar a Deus com vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vão na paz, fiquem na paz. Fiquem em paz, Deus seja com todos. Amém. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou
redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção.